Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje eu resolvi aprofundar um pouco mais, falando para vocês sobre as variáveis independentes, dependentes e também as de controle. Eu coloquei constantes aqui, mas eu vou arrumar de controle, tá, gente? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, eu já tinha feito um vídeo, né, sobre as variáveis independentes e dependentes. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, mas eu vou relembrar com vocês, né. Primeira delas, variável independente. O que é a variável independente? Em um experimento científico, ela vai ser a variável que vai ser manipulada, ou seja, ela vai ser variada durante o experimento. Ela também pode ser interpretada também como uma causa daquele fenômeno. Ela vai ser manipulada e ela vai causar o efeito na variável dependente, beleza? Ficou claro? Então vamos lá. A variável dependente já é o contrário, ou seja, ela seria a resposta, ou seja, o resultado dessa manipulação durante o experimento, ou seja, vai ser o que eu vou medir, propriamente dito, certo? A variável independente vai ser o que eu vou variar e a variável dependente vai ser o que eu vou medir, certo? Vai ser o que eu quero medir, ou seja, o meu efeito, beleza? E também, por último, mas não menos importante, a variável de controle, que eu não havia falado no outro vídeo, mas eu resolvi trazer para cá, né? O que é a variável de controle? Vai ficar mais claro isso durante os exemplos. Ela interfere sim diretamente no experimento, ou seja, ela causa mudanças na variável dependente, por isso que ela deve ser controlada. Geralmente ela vai aparecer como uma constante. Eu não sei se vocês lembram aí, lá do ensino médio aí de vocês, quando um professor dava exercício de física, lembra? Ah, a temperatura é mantida constante, o volume é mantido constante. Para que isso? Porque como essa grandeza interfere diretamente no experimento, você tem que controlar para avaliar o outro parâmetro que você quer medir, entendeu? Beleza? Agora vamos aos exemplos. Eu trouxe 3 exemplos para vocês. Eu percebi que muita gente não tem tanta dificuldade em avaliar a variável independente e dependente, mas é mais a dificuldade de transformar a informação em função. Ou seja, mais um conceito matemático, né, que a pessoa tem dificuldade na álgebra, né? Mas vamos lá. Aqui eu coloquei o exercício, eu coloquei aqui com números para ficar mais fácil, e coloquei um também sem número, porque pode aparecer dos dois jeitos, né? Para vocês avaliarem. Então vamos lá. Ó, um motorista cobra R$ 4 de bandeirada mais 80 centavos por quilômetro rodado. Acha a variável independente e dependente. Pelo amor de Deus, não vai falar que R$ 4,80 é uma variável, não. Isso aqui é uma constante, é um número. Isso não tem nada a ver. A variável, ela vai variar, né? Conforme o parâmetro que eu adotei. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Segunda coisa, sempre se pergunte o que vai ser manipulado durante o experimento, ou seja, o que vai ser mudado, o que vai ser alterado durante o experimento. Qual grandeza que eu vou manipular aqui? No caso, ó, eu transformei esse problema na função para ficar mais claro. Ó. O preço, né? O preço que eu vou estar adotando, né? Vai ser o quê? Vai ser os R$ 4 da bandeirada mais 80 centavos por quilômetro rodado. O que representa o quilômetro rodado? A distância. Então, neste caso, qual que vai ser a minha variável independente? O que eu vou alterar aqui? Lógico que vai ser a distância, certo? Essa vai ser a grandeza que eu vou manipular. Portanto, ela vai ser a minha variável independente. E a minha variável dependente vai ser o preço, ou seja, porque ela depende diretamente da minha variável independente, certo? Também tem esse conceito. Lembre-se, qual grandeza que vai depender da outra? Ou seja, nesse caso, vai ser a distância que vai depender do preço ou é o preço que vai depender da distância? Certo? Anotou aí? Beleza. Próximo exemplo. Ó, você está comprando uma caixa de cookies em uma padaria. Cada caixa de cookies custa R$ 3, ou seja, são R$ 3 por unidade. Aí, transformando isso em função, como que fica? Ou seja, o preço vai ser R$ 3, o C vai ser por caixa de cookie, ou seja, seria por unidade, né? Então, essa vai ser minha função.
Aí, nesse caso, qual que vai ser a minha variável dependente e independente? É o preço que depende do número de caixas ou é o número de caixas que depende do preço? Nesse caso, o que vai variar, o que vai ser manipulado durante o experimento vai ser o número de caixas, né? Portanto, ela é a minha variável independente e o preço é a minha variável dependente. Ficou claro? No cálculo, geralmente, se estamos falando de gráficos, né? No eixo X, geralmente você vai colocar a variável independente e no eixo Y, a variável dependente, beleza? Próximo exemplo, ó. Agora um exemplo que não tem número, que você vai ter que identificar, por isso que eu dei o conceito. Fique atento ao conceito, porque se você prestar atenção no conceito, você não erra mais, beleza? Então vamos lá, ó. Um cientista quer ver se o brilho da luz tem qualquer efeito sobre uma mariposa sendo atraída para a luz, né? A temperatura nesse experimento é mantida constante. Aqui também eu pus esse exemplo, por quê? Porque aqui nesse exemplo tem os 3 tipos de variáveis, as independentes, dependentes de controle. No caso, a minha variável independente, ou seja, o que vai variar durante esse experimento? O brilho da luz, certo? Isso que vai variar. Já, qual a minha variável dependente? Vai ser a distância até a fonte de luz, né? Como a mariposa reage aos diferentes níveis de luz. Se ela está mais perto, ela reage de um jeito. Se ela está mais longe, reage de outro jeito. Então, esses vão ser minha variável independente e dependente. E qual que vai ser minha variável de controle? A temperatura, sim, porque supostamente ela interfere nesse experimento, interfere no comportamento da mariposa, porém ela deve ser mantida constante para não haver poluição do experimento, né? Afinal, você quer avaliar aquele parâmetro e como ela interfere diretamente na variável dependente, você deve mantê-la constante, beleza? Ficou claro? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro também. Se você gostou, já deixa aquele like pra mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se que conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Vou deixar abaixo o link das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, pois eu posto várias dicas e conteúdos bem legais sobre TCC, monografia e português. Vou deixar abaixo também o link de um infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para ajudar vocês. Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Foca no TCC e tchau!